Olá pessoal, meu nome é Héricles, sou professor de matemática aqui da Escola Ciência Educacional Construir. Tudo bem com vocês, pessoal? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de juros, tá? Porcentagem e juros. Na aula passada nós estudamos ali o conteúdo de porcentagem, tá? E na aula de hoje nós vamos iniciar o conteúdo de juros simples, tá bom? Então só pra gente dar uma relembrada aqui, na parte de porcentagem, certo, pessoal? Porque ela é importante para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Então vamos relembrar aqui algum exemplo, tá? Só para a gente lembrar um pouquinho. Então supondo que eu tenho aqui uma blusa, sei lá, ela custa no valor de R$80, certo? A blusa custa R$80. Supondo que comprada à vista, essa blusa sofra um desconto de 20%. De 20%, tá? Então a pergunta é qual vai ser o valor dessa blusa, tá? Qual vai ser o valor dessa blusa? Então pessoal, a blusa custa R$80 e à vista essa blusa vai ter um desconto de 20%. Então a primeira coisa que tem que fazer, pessoal, é calcular 20% de 80, tá? Então como é que eu faço para calcular 20% de 80? Você vai pegar essa porcentagem, né, e colocar na forma de fração, seria 20 sobre 100, e vai multiplicar por 80, tá? Nesse caso aqui, pessoal, você vai cortar esse zero com esse zero com esse, tá bom? Então ficou quem? 2 vezes 8, que vai dar 16, tá? Então significa que a blusa vai ter R$16 de desconto, tá bom? Nesse caso, pessoal, você vai fazer o que agora? Você vai pegar 80 menos 16, que vai dar 64, tá? Então a blusa ela vai custar aqui no total R$64. Então é isso, pessoal. Então calculando aqui esses 20% daria 16, subtraindo com desconto daria R$64, tá? Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de juros, tá? Juros simples é o título da nossa aula de hoje. Então, pessoal, iniciando aqui o nosso conteúdo de juros, tá? Juros simples. Basicamente, pessoal, nós temos aqui três coisas, né? Três grandezas que influenciam diretamente nos juros, né? O capital. Tá? O capital é uma das grandezas que vai influenciar nos juros. O que é o capital, pessoal? O capital vai ser representado pela letra C, tá? É o dinheiro, tá bom? Capital é dinheiro. Então, o capital é o dinheiro investido nos juros. Ou o dinheiro emprestado, o dinheiro que você solicitou ao banco, o dinheiro que você está emprestando, não sei, mas é um dinheiro investido. É o capital. Outra coisa que influencia nos juros, isso aqui é notório, pessoal, a influência, porque vamos supor que você pediu o banco R$1.000, tá? Você vai ter uns juros ali de empréstimo, né? Supondo que uma outra pessoa peça 10 mil, né? Lógico que essa pessoa que pediu 10 mil, ela vai sofrer um juros maior. Então, o capital, que é o dinheiro investido, ou emprestado, enfim, ele influencia, sim, tá? Nos juros. Outra coisa que influencia, pessoal, é o I. Esse I vai ser o que? A taxa de juros, tá? O I vai ser a taxa de juros, tá? Essa taxa de juros, ela é uma porcentagem, tá bom? Então, o I é a taxa de juros. A taxa de juros também influencia, pessoal, porque supondo que uma pessoa pediu R$1.000 no banco, onde a taxa de juros é de 3% ao ano, por exemplo. E uma outra pessoa também pediu R$1.000, então olha que o capital é o mesmo. Só que nesse banco a taxa, ao invés de 3%, é de 10%. Então, ó, o capital foi o mesmo, né? Nesse caso, o capital foi o mesmo. Porém, a taxa é diferente, né? Em um banco a taxa é de 10% e no outro é de 3%.
Então, nesse caso, essa taxa aqui ela vai ser maior, né? Então, consequentemente, os juros é maior, beleza? Ok, então a taxa de juros também influencia. Outra coisa que influencia, pessoal, é o tempo, tá? O tempo gasto para poder pagar aquela dívida, né? Supondo que duas pessoas solicitaram o mesmo capital, tá bom? O mesmo capital e a mesma taxa. Duas pessoas, ambas foram R$ 1.000, ambas foram R$ 1.000 e ambas têm uma taxa de 10%, tá? Então tem aí capital igual, tempo igual, ou taxa igual. Só que a primeira pessoa ela vai pagar a dívida em 10 meses. E a outra pessoa vai pagar a dívida em 2 anos, né? 24 meses. Então essa pessoa que vai ter um tempo maior, ela vai pagar um juros maior, porque ela vai levar mais tempo para poder pagar essa dívida. Então a outra coisa que influencia, pessoal, é o T, tá? Ou seja, o tempo. Então com isso, nós concluímos que o capital, os juros, tá? Ele depende dessas três coisas, tá? Do capital, da taxa de juros e do tempo. Dessa forma, nós temos que os juros vai ser o quê? Capital vezes taxa vezes tempo, tá? Então é assim que nós calculamos o capital, tá bom? Capital vai ser o quê? A multiplicação da taxa, né, do capital, né? O juros vai ser o capital multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo. Vou fazer aqui um exemplo, para a gente ver, ó. Supondo que uma pessoa ela vai ao banco e ela pede emprestado ao banco R$ 500, tá? A taxa de juros desse banco é de 2% ao mês. Tomem cuidado nessa taxa, tá? Vou já explicar por quê, tá? 2% ao mês. Supondo que Joãozinho, que é esse camarada, levou, tá? 5 meses para poder pagar. Qual foi os juros pago por Joãozinho? Então, pessoal, eu falei que tem que tomar cuidado porque essa taxa aqui, ela tem que estar em um tempo relativo ao, né? A taxa de juros ela tem uma unidade de tempo, por exemplo, 2% ao mês. E esse tempo da taxa, ele tem que estar exatamente igual ao tempo gasto para pagar. Então, se ele levou, por exemplo, se a taxa de juros é 2% ao mês, e aqui ele levou um ano, por exemplo, você não pode considerar o tempo 1. Você tem que considerar o tempo como 12, tá? Porque teria que ser em meses, porque a taxa está em mês. Então, a unidade da taxa aqui do tempo, né, em mês, tem que ser igual ao do tempo propriamente dito. Então, se aqui está em mês, o tempo também tem que ser em mês, tá? Mas aqui no caso está tudo igual, então tá moleza. Então vamos lá, qual foi os juros? Então os juros é quem? Capital vezes taxa vezes tempo. Então os juros vai ser igual. Quem é o capital? Capital foi o dinheiro emprestado, tá? No caso, R$ 500. Multiplicado por quem? Pela taxa de juros, que é nosso I. É o JCIT, tá? Nosso I é a taxa de juros, que é 2%. Como aqui tu tem uma porcentagem, você não escreve 2%. Você coloca em forma de fração, tá? Vezes quem? O tempo, que é 5 meses. Então você pode cortar esse zero com esse zero com esse. Nós temos que os juros é 2 vezes 5, 10, tá? 10 vezes 5, 50. Então os juros foi de R$ 50, tá? Esse foi os juros gasto, né? Para poder pagar essa dívida. E nós temos também o montante, tá bom? O que é o montante? O montante, pessoal, é o que de fato o Joãozinho vai pagar. Porque ele deu R$ 50, né? Só que o Joãozinho não vai pagar R$ 50. É porque não faz sentido, né? Que ele pediu 500. Então, se foi R$ 500 de juro e ele pediu 500, quanto que ele vai pagar? 550, né? Que foi o que ele pediu mais os juros. Isso é o montante. O que é o montante? O montante é o capital mais os juros, tá? Então, o montante é o capital mais os juros. Então, nesse caso aqui, ó, quem seria o montante? O montante é capital, que foi de 500, mais os juros, né? Os juros foi de 50. Então, esse é o montante, tá? Então, o montante é 550. Então, o montante, pessoal, o que é o montante? O montante
é o valor pago no total, tá? Foi o valor do capital emprestado, né, solicitado, mais os juros que eu vou ter que pagar por fora, tá bom? Então esse é o montante, tá bom? Pessoal, é isso, tá? A gente se encontra agora na nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.